Olá, boa noite. Consumidores da região que pagam para ter os serviços de convênio médico têm atendimento comparado ao SUS, o Sistema Único de Saúde. Veja agora os outros destaques do Noticidade. Operação da Rota, grupo de elite da Polícia Militar, cumpre 8 mandados de prisão em Cerquilho. Em Jundiaí, programa permite a adoção temporária de crianças em situação de risco. Não se fala em outra coisa. Será que o mundo vai mesmo acabar amanhã? As explicações e as respostas se o fim está próximo, você acompanha agora no Noticidade deste dia 20 de dezembro. Dois homens e uma mulher foram presos suspeitos de assaltarem um banco no fim da manhã de hoje, em Iperó. Dois dos bandidos entraram no banco, anunciaram o assalto e roubaram a arma do vigia. Os três que fugiam sentido Sorocaba foram detidos pela Polícia Militar da cidade. A ocorrência foi apresentada na delegacia de Iperó. Com os suspeitos, a PM localizou uma pistola e 2 revólveres. Policiais da Rota, equipe de elite da Polícia Militar, realizaram hoje pela manhã em Cerquilho uma operação para cumprir mandados de prisão na cidade. A Rota chegou da capital por volta das 6 horas da manhã. Os 8 mandados de prisão foram cumpridos em 5 bairros de Cerquilho. Um dos suspeitos acabou sendo preso em Tatuí. De acordo com a polícia, todos os suspeitos fariam parte da mesma quadrilha. A operação começou com o Ministério Público aqui de Cerquilho, que depois de investigações descobriu que esta quadrilha dominava o tráfico em pelo menos 3 cidades da região: Cerquilho, Tatuí e também Tietê. Toda a distribuição da droga e a coordenação desses pontos de tráfico é feito por essa quadrilha. Na casa dos homens detidos foram encontrados ainda 12 tijolos de maconha, 259 porções de crack, 2 balanças de precisão, além de quase R$ 4.000 em dinheiro. Além da ação da polícia de repressão, agora a Polícia Civil fará novas investigações e possíveis outras ramificações podem ser presas também. Os homens serão encaminhados para a cadeia de Itapeva. 3 homens armados foram presos suspeitos de praticar um sequestro relâmpago em Salto de Pirapora. Segundo a polícia, os assaltantes foram até uma casa e obrigaram um homem a ir até o banco para sacar R$ 20.000, enquanto isso fizeram a mulher dele refém. O gerente da agência desconfiou da quantia que o cliente levou e chamou a polícia. Os bandidos foram levados a uma cadeia da região. Policiais civis e militares contoraram um princípio de rebelião na cadeia de São Roque nesta quarta-feira. De acordo com a polícia, os investigadores realizavam uma vistoria nas celas para localizar celulares e alguns presos não quiseram colaborar. Foi preciso o reforço da polícia militar e o uso de bomba de efeito moral. 7 celulares e 7 carregadores foram encontrados. Por causa do motim, 3 presos foram transferidos. Quem paga plano de saúde tem a sensação de que terá atendimento médico com qualidade. Mas, para muitos, é só a sensação, porque na prática, a realidade é outra. Depois de 2 anos com os serviços de um convênio médico, Edésio dispensou o plano de saúde da empresa em que trabalha. O programador de produção perdeu a confiança depois que a esposa e o filho, ainda na barriga da mãe, morreram em agosto. Caso que foi acompanhado pelo Noticidade. Ela ficou grávida, a gente programou essa gravidez dela, assim, pelo fato de eu ter o convênio, né? Ela não foi tratada do jeito que deveria dentro do hospital, daí a gente viu o despreparo dos médicos, né? No caso dela, que inspirava cuidados especiais por estar prematuro, e então a gente perde a confiança, daí o médico que eu preciso aí, eu tenho que dar um jeito e pagar, e pago particular. A insatisfação com planos de saúde também está relacionada a questões menos graves, mas que preocupam, como o tempo de espera para atendimentos. 2 a 3 meses, demora bastante. Mais de um mês. Vai 30 dias para você marcar, não adianta. E aí para o senhor que está com algum problema não adianta nada, né? Morre. Um estudo divulgado pela Associação Paulista de Medicina em agosto mostra que 7 em cada 10 usuários de planos de saúde no estado enfrentaram superlotação e longas esperas para serem atendidos em pronto-socorros. Desses, 15% recorreram ao SUS. A mesma pesquisa mostra que 6 em cada 10 pacientes tiveram problemas para agendar consultas pelos convênios.
Márcia chegou até em pensar na possibilidade de levar o filho para o SUS, o Sistema Único de Saúde, quando ele teve laringite no ano passado. Tinha um pediatra só, falaram que estava em falta. Eu peguei e falei assim, então desse jeito eu vou cancelar o convênio, vou procurar um SUS que a demora é a mesma. Daí apareceu o pediatra do nada. Daí veio um monte e atendeu tudo correndo, porque a hora que eu fui reclamar, os outros pais já foram atrás também. Esse advogado conta que, além da demora, os processos mais comuns estão relacionados a cancelamento dos contratos sem aviso ou justificativa. Ele acredita que os planos de saúde oferecem serviços a mais clientes do que podem atender, o que prejudica a população. Em determinados hospitais e planos de saúde, hospitais particulares, é um SUS com um cafezinho mais quente ou com um sofá um pouco mais adequado. As filas desses pronto-socorros ou pronto atendimento são muito grandes, a dificuldade de atendimento é muito grande, a falta de especialistas em determinados pronto-socorros também é muito grande, ou seja, você paga para ter um atendimento muito parecido com o atendimento dos hospitais públicos. Ele explica que, como se trata de um direito do consumidor, o usuário que tem problemas com o atendimento e com a qualidade dos serviços deve reclamar. Se a pessoa não está conseguindo agendar uma consulta, é claro que inicialmente que ela procure a agência reguladora, que é a ANS, posteriormente levar essa reclamação até o PROCON tentando intervir nesta relação, para tentar resolver, e não conseguindo resolver, aí sim resta ao consumidor se socorrer do Poder Judiciário. Agora, Edésio quer processar o hospital em que a esposa foi atendida pelo convênio e não espera apenas a indenização por parte da empresa. Eu quero, acima de tudo, é que amanhã outras famílias não passem pelo que eu passei. Foi diplomado pela Justiça Eleitoral o prefeito eleito de Itu, Antônio Luiz Carvalho Gomes, o Tuíse do PSD. Além dele, o vice Neto Bellucci e os 13 vereadores que vão compor o Legislativo também receberam o diploma da Justiça Eleitoral. No dia 1º de janeiro será a posse dos eleitos. E hoje a TV Sorocaba, a SBT, recebeu a visita do prefeito de Sorocaba, Vitor Lippe. Durante a visita, fez um balanço da administração nos últimos 8 anos. Valeu a pena, não foi fácil, a gente sabe que trabalhar na prefeitura são muitos os desafios, a cidade cresce muito, as necessidades são muito grandes, mas de uma forma geral acho que a cidade melhorou, ela melhorou em todos os sentidos, nas questões sociais, ambientais, na questão de sustentabilidade, no empreendedorismo, no desenvolvimento econômico. Falou sobre os projetos que deixou de realizar. Algumas coisas eu não consegui fazer, que estavam dentro do nosso planejamento. Uma delas, por exemplo, é a Lei Cidade Limpa. A gente acha que hoje a cidade está um pouco poluída visualmente, porque não há ainda um regramento para a propaganda na cidade. E o barulho também. Então nós precisamos ter uma lei do silêncio na cidade. São as duas questões mais importantes que eu não consegui viabilizar. E no fim da entrevista, deixou uma mensagem de Natal. Eu quero que o Natal seja aquele momento de confraternização, que a gente se lembre e aproveite as nossas famílias. Mas também a gente tem que olhar para aqueles que não têm família, né? Muitos não têm. Eu acho que essa questão da gente ter um Natal com sensibilidade social, a gente poder ajudar alguém do orfanato, uma criança que não tem as mesmas oportunidades que às vezes nós temos, eu acho que faz o Natal ficar ainda mais especial. 2 caminhões bateram e pegaram fogo na rodovia Castelo Branco, em Tatuí. Um deles transportava óleo vegetal e o outro etanol. Um caminhoneiro teve ferimentos leves e o outro nada sofreu. E um outro acidente também na Castelo Branco, em Itu, envolveu 4 caminhões. Os motivos da batida ainda são desconhecidos. Um dos caminhoneiros chegou a ficar preso às ferragens. 2 faixas da rodovia ficaram interditadas por 1 hora, mas já foram liberadas. Em Sorocaba, um caminhão que transportava uma escavadeira ficou atravessado na Avenida Armando Panunzi, no acesso da rodovia Raposo Tavares. O motorista não se feriu e o tráfego precisou ser desviado. Ninguém ficou ferido. 6 sacos e 60 caixas com embalagens de remédios vencidos foram encontrados na Vila Gutierrez, em Sorocaba. Todos os medicamentos estavam em nome de uma mesma pessoa. A perícia esteve no local e um boletim de ocorrência foi feito no Plantão Sul de Sorocaba. E 4 máquinas caça-níqueis foram apreendidas em um bar no bairro Campos Vileta, em Iperó. O proprietário do estabelecimento foi levado à delegacia da cidade e vai responder em liberdade por contravenção penal e jogo de azar. Jundiaí permite a adoção temporária de crianças em situação de risco. Uma família, pela 3ª vez, participa do programa. Rose cuidava de idosos antes de decidir largar tudo para se dedicar às crianças de uma maneira diferente. Eu vi que não era isso que eu queria.
Meu marido também não estava muito satisfeito e tal. Daí eu saí. Falei, não vou trabalhar mais. E comecei daí olhei esse programa da família acolhedora, tudo, e me interessei. No começo, João resistiu à ideia, mas hoje ele não se desgruda do novo casal da família. Eu estranhei, fiquei com o pé atrás, pensei 2 vezes, mas depois que veio o primeiro e a gente teve uma felicidade muito grande com o primeiro, o segundo, o terceiro e agora os 2 que formam a 5ª criança aqui dentro, para nós é sempre alegria. Rose e João já acolheram 5 crianças de forma provisória, isso sem contar os 3 filhos biológicos. O mais novo deles, o Wellington, vive atacando a geladeira da criançada. Sobra para a mãe ter que controlar o ciúme do caçula. Eu tento, mas minha mãe não deixa, não permite, então fica difícil. Tem ciúme ou não? O Wellington? Tem. O programa Família Acolhedora existe desde 2009 em Jundiaí. As crianças ficam com a família por um período determinado na justiça. Depois, voltam para o convívio com os pais biológicos. Nesse tempo a gente vai trabalhar muito com a família da criança, para que ela não reincida em negligenciar ou maus tratos com a criança, para que a criança possa voltar. E a gente acompanha também a criança quando ela reintegra com a família por 2 anos. Para se inscrever no programa, o casal precisa ter mais de 21 anos e não ter interesse em adoção definitiva. Quem já participou sabe da felicidade de ter uma nova família, nem que seja por pouco tempo. É uma satisfação de um dia, sei lá, se a criança crescer e aparecer no meu portão e falou, tio, eu vim aqui te agradecer. Aquilo que você fez por mim quando eu era pequeno me ajudou muito. E a sexta-feira deve ser quente na região, mas pode chover no fim da tarde. Confira como ficam as temperaturas em algumas cidades. Em Sorocaba, os termômetros variam entre 22 e 34 graus. Mesma máxima prevista para Jundiaí. Piedade tem mínima de 20 e a máxima chega aos 32. Em Itapetininga, a mínima é de 22 graus. E em Pilar do Sul, a máxima não passa dos 33 graus. Não se fala em outra coisa, principalmente hoje, dia 20 de dezembro de 2012. A pergunta que todos fazem é uma só. O mundo realmente vai acabar amanhã? Bom, isso ainda a gente não sabe, mas os repórteres João Neto e Andréia Trevisan foram em busca da resposta. Para muitos, o mundo deve acabar com chuva e vento forte. A origem e o fim sempre foram bastante comentados nas ruas do mundo todo. Pastores e seguidores de religiões diversas pregam em praças o tema polêmico. Para aqueles que, aleluia, estão sãos espiritualmente. Eles querem achar a resposta para o fim do mundo, sabendo que a resposta não está na minha vida, não está na mão do homem, não está na mão de ninguém, está na mão de Deus. O assunto dos últimos meses foi destacado pela NASA, que divulgou este vídeo sobre as várias teorias do fim do mundo. O cientista do Laboratório de Propulsão de Jatos explica por que as teorias mais populares não vão se concretizar. Thousands of astronomers who scan the night skies on a daily basis have not seen this. Ele diz que o mistério sobre o 21 de dezembro é por causa do calendário maia. Mas, na verdade, o cientista explica que o calendário anuncia o fim de um ciclo e o início de outro, e não o apocalipse. Para nós, o ano termina no dia 31 de dezembro e um novo ano se inicia no dia 1º de janeiro. But a new calendar for the next year begins on January 1st. 21/12 de 2012 é o nome de um filme que faz referências ao calendário maia e também ao fenômeno que o mundo vai acabar. No filme, o núcleo da Terra fica tão aquecido que desloca a crosta terrestre e, por isso, vários desastres acontecem. Este professor de história de uma escola em Sorocaba confirma o estudo do cientista. Os maias criaram um calendário para a época e vivência deles e não serve para estipular o nosso fim. Essa volta, né, dessa discussão sobre o calendário maia, eu acho que tem muito mais a ver com, né, o que está acontecendo conosco, né, com o mundo de hoje, com essa incerteza em relação ao amanhã,
do que realmente aquilo que os maias poderiam ou não ter determinado como fim do mundo. Samuel do Espírito Santo, isso mesmo, o nome não nega. Ele é evangélico e acredita que o homem não sabe a data estipulada para o fim do mundo. Deus, ele falou pra gente que só Deus ele sabe o momento certo. Na Bíblia fala que muitas coisas não convém nem a gente saber. E que se a gente tá seguindo a meta certa, o mundo acaba só a partir do momento que a gente morre. Já teve vários momentos da história onde a humanidade pensou que ia acabar, mas não acabou. O ano 1000, por exemplo, você teve na Europa principalmente muitos movimentos que achavam que o mundo ia acabar. No ano 2000 agora, recentemente, um pouco mais de 10 anos atrás, nós tivemos também a questão do bug do milênio, onde as pessoas também falavam que o mundo ia acabar e não acabou. Apesar de toda a polêmica levantada, muitos acreditam que o fim está próximo, mas não será amanhã. Não tem data não, aqui o mundo não vai acabar já não. E demora. Se acabar, acabou. Eu acho que o fim do mundo é quando a gente morrer, né? Muita coisa para fazer ainda. E a gente fica por aqui, só para reforçar, se o mundo não acabar nesta sexta-feira, amanhã eu te espero para mais um Noticidade. Obrigado pela companhia e uma boa noite.